Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a equipe do Telesaúde Espírito Santo. Para mim é uma oportunidade estar aqui, como o Marcelo já mencionou, que a gente possa estar falando disso não apenas em setembro, né? Que a gente possa olhar para o tema, ouvir sobre o tema e, evidentemente, falar sobre o tema, né? Tendo ou não alguma relação direta ou indireta com o mesmo. Muito bem. É, nós vamos iniciar, né, com essa questão primeira, né? Por que o ser humano interrompe sua vida? Né? Essa é uma pergunta profunda, né? Aí na minha figurinha só temos 3 interrogações. E por que 3 interrogações? Né? Porque essa pergunta pode ser respondida, primeiro, do ponto de vista individual. Tá? Segundo, do ponto de vista do outro. E terceiro, do ponto de vista coletivo. Certo é que é um fenômeno multifacetado, que tem diversos cofatores relacionados e que nenhum isoladamente explica a decisão. Né? Então, todas as vezes que a gente se interrogar sobre suicídio, a gente tem que pensar, né, nessa tríade, a tríade do eu, do outro e do nós. Né? Sempre a justificativa, né, a demanda, o fator acelerador ou precipitador, ele está correlacionado com essas três possibilidades. A segunda questão que a gente precisa fazer, se isto é verdade, o que eu acabei de mencionar, a gente precisa então, para compreender, né, até a chamada inicial da minha pergunta, e eu com isso, né? Então a gente tem que fazer uma reflexão em cima do nós, do outro e da comunidade, porque senão a gente vai estar achando que essa é uma possibilidade sempre que está à frente para alguém e nunca vamos admitir que essa é uma possibilidade para nós também, né? Então nós estamos falando de uma depressão grave, né? Com vários tipos de nuance, com vários tipos de forma de apresentação na comunidade. Então, nós temos que refletir como é que nós estamos cuidando do nós. E o nós aqui está envolvendo, né, o ser físico, o ser psíquico, o ser social e, evidentemente, a nossa vertente de espiritualidade. Da mesma forma, a gente também tem que refletir como é que isso se dá para o outro. E o outro a gente poderia pensar na pessoa mais próxima, né? Nesse caso, a família, ok? E, num terceiro momento, a comunidade que pode vir, né, num terceiro momento representado, por exemplo, pelo eixo escolar, ou outros segmentos da sociedade que a comunidade se faz representar. Certo é que para a gente fazer enfrentamento a essa questão, a gente tem que estar pensando de novo, né, nesse conjunto, nessa tríade, eu, tu e o nós. Bom, muitas pessoas se perguntam, né, se há uma diferença em termos do cuidar, né, se ele difere, se o cuidar feminino ele é diferente do cuidar masculino. À medida que a gente for desenvolvendo a nossa apresentação, a gente vai resgatar essa pergunta. De novo, a gente tem que se remeter àquelas 3 iniciais. Né? Se no cuidar feminino a gente tem, né, uma adequação de resposta, né, um assentamento, né, de interação, né, do sujeito com ele próprio, do sujeito com o outro e do sujeito, né, com os vários sujeitos da comunidade, a gente pode ter diferenciações do cuidar feminino e do cuidar masculino, sim, mas isso não quer dizer que seja uma prerrogativa desta ou daquela pessoa, tá? Quaisquer de nós podemos desempenhar isso e de uma forma muito boa. Depende exatamente de quanto que você vai, evidentemente, né, se esforçar e estabelecer metas para isso. O outro aspecto
que a gente precisa refletir para a gente entrar em algumas questões que são muito específicas do tema, é sobre o existir humano, que hoje em dia a gente poderia, né, fazer um conjunto de reflexões. Né? Será que realmente a gente tem tido uma existência humana ou a gente se desapropriou dessa condição e estamos caracterizando as nossas relações de uma forma extremamente desumana? Né? De novo, a pergunta inicial: como é que eu vivo no mundo? Eu vivo sozinho? Eu vivo numa interação? E como é que eu comunico? Como é que eu levo essa interação para outros sujeitos do mundo? E como é que eu recebo também esse conjunto, né, de elementos na minha própria vida? E aí, né, se o existir humano, qual é a saída para ele? Da mesma forma, se a gente admite que nós estamos tendo relações conosco mesmo, com o outro e com a nossa comunidade de forma não adequada, não satisfatória, a pergunta permanece: qual a saída para esse existir desumano? E aí eu deixo uma primeira possibilidade, tá? A resiliência. Né? A partir de uma experiência que possa ser não muito positiva, que ela tenha as nuances de negatividade dela, de perdas, por exemplo, a gente pode transformar isso em algo positivo. Né? Digamos que é por aí que a gente vai pautar a nossa exposição para vocês e, evidentemente, a nossa reflexão. E isso tem a ver com o meu próprio lugar, com a minha própria experiência com o tema, que ao final vocês próprios vão ter uma resposta. Né? Eu vou tentar conduzir vocês a que vocês próprios possam gerar essa resposta. Então, resiliência, a capacidade, né, de eu me colocar no lugar do outro e, a despeito das experiências negativas, eu transformar as experiências negativas em mais ou menos positiva e, um segundo estágio, em experiências absolutamente positivas. Né? Partindo dessa premissa, nada do que vivemos, inclusive a própria interrupção da vida, né, ela pode ser olhada, né, de outras maneiras. Muito bem. Existem várias teorias que tentam discutir, explorar e definir o suicídio, né? Mas qualquer que eu possa me apegar, certo é, né? Todas levam a essa reflexão dessa figura que eu estou trazendo para vocês, de um desbalanço entre os motivos do coração e os motivos da razão. Em que momento que uma coisa sobrepõe a outra e, evidentemente, tira o sujeito do seu eixo central e, evidentemente, ele opta por uma interrupção da sua vida. Tá? Então, um desbalanço. Olha bem o que eu disse, a palavra balanço permanece para nós. Tá? O que nós estamos fazendo aqui nessa aula hoje é exatamente refletir sobre como superar, né, o prefixo des. Que existe algum balanço, ele foi perdido, ele está fora do eixo e a gente tem que retomar essa posição. Já partindo dessa figura, a gente vê que quaisquer que sejam as nossas intervenções, elas vão ter que passar por esses dois lugares. A gente vai ter que intervir no coração para encontrar a razão e outras vezes a gente tem que intervir através da razão para tocar o coração. Tá? Então não existe um caminho único e absoluto para essa demanda que é o suicídio. Cada caso é um caso, porque cada ser humano, né, o coração vai ter um peso na história dele, para outro a razão vai ter outro peso, enfim, né, nós estamos diante, né, de uma pessoa,
né, que não está conseguindo, né, balancear bem esses dois grandes eixos e polos de energias, tanto positiva quanto negativas. Muito bem, como eu disse nas lâminas anteriores, o suicídio é um fenômeno complexo, porque ele não envolve um elemento, ele envolve um conjunto de elementos, né? Então, olhando, né, o que está entrando dentro da minha figura aqui, são vários fatores, são fatores bastante complexos, por exemplo, socioeconômicos. Isso aí eu ficaria aqui muitas horas discutindo com vocês sobre esta variável especificamente. Então, isso é um cofator que entra na tomada de decisão. Tá? Um outro é o abuso, por exemplo, de substância, o abuso sexual, o abuso moral. Cada caso é um caso. Tá? Transtorno mental. O que a literatura mostra para nós, que é sabido, e isso é bastante reconhecido tanto na literatura nacional quanto na literatura internacional, que, via de regra, todas essas pessoas, elas são portadoras de um transtorno mental de caráter leve ou moderado e que se agudizou, né? Então, chegou à sua condição grave e neste momento, a tomada de decisão, né, de interrupção da própria vida. Então, isso já é um ponto que merece uma nossa reflexão. Lembra quando eu falava do eu, quando eu falava do tu e quando eu falava do nós? Se a gente toma isso como uma verdade que ela tem o seu impacto, a sua relevância dentro do conjunto que nós estamos tratando, dentro desse fenômeno que é o suicídio, a gente precisa, desde sempre, se cuidar. Porque qualquer um de nós, temos a possibilidade. Tá? Em qualquer um evento da minha vida, eu posso ter um desbalanço, e esse desbalanço ele pode me deixar mais vulnerável, né, a essa possibilidade de interrupção da vida. Isso é uma prerrogativa que tem um caráter mais efetivo, né, e mais impactante para algumas pessoas que têm essa característica genética, né, como eu disse, os transtornos já instalados na história familiar, mas não necessariamente precisa ser, né, exclusivamente essa demanda. Outra coisa que nós temos, né, caindo dentro da minha panelinha ali, ó, são as doenças crônicas, né, que ela entra como um cofator importante também, né. Então, a forma da pessoa encarar, né, um novo fato da vida dela e como é que ela vai interagir diante desse fato e como é que ela vai se conduzir. Lembra lá do meu homenzinho que estava em cima, né, de um parapeito, tentando balancear o coração e a razão, né? E alguns não conseguem fazer esse balanço muito bem, né? Gera um desbalanço para um lado, para o outro lado, e evidentemente algumas tentativas, às vezes a gente observa na vida desta pessoa que interagiu dessa maneira. Uma outra coisa é que a gente deve olhar nesse slide que eu trouxe para vocês, eu mostrei primeiro uma série de coisas caindo. E do outro lado, eu estou mostrando uma figura de alguém que está olhando aquilo que está dentro, né, de uma estrutura bastante parecida com a minha panelinha ali. Ó. O que está lá dentro da panelinha, né, dela é um coração extremamente partido. Né? Então, para esta pessoa aqui, esse é um fator muito preponderante. E aí, doença crônica não vai ter tanto peso para ela. O transtorno mental vai ter bastante peso para ela. E assim sucessivamente. Então, cada caso é um caso, né? E nós não temos, assim, uma forma padrão que seja uma forma que a gente possa adotar e dizer, ó, se a gente fizer isso, a gente vai conseguir aquilo, tá? Muito bem. Vários são os números que a gente poderia estar trazendo aqui para vocês, né? Isso aqui é um material
de veiculação do próprio Centro de Valorização da Vida, da ABEPS, tá? E onde ela convida eu, você que está me ouvindo, todas as outras pessoas que a gente vai falar desse assunto quando a gente voltar para a casa da gente, voltar para o trabalho da gente, voltar para as ações da comunidade da gente. Por que é importante prevenir o suicídio? Porque o Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. Tá? Então se morre muito aqui nesse país. E aí, nesse primeiro dado epidemiológico, é preciso que a gente pense naquele slide 1 que eu falei para vocês. Como é que as pessoas estão cuidando de si? Como é que as pessoas estão interagindo com o outro de forma que a gente pode fazer uma redução ou uma inversão desses números? Tá? E de que forma que a gente está levando isso para os nossos espaços, sejam familiares, sejam profissionais, sejam religiosos, sejam sociais, sejam culturais e assim sucessivamente. Outra coisa, na América Latina, o Brasil é líder também nos números relacionados aos suicídios. E entre os anos de 2000 e 2012, houve um aumento de 10,4% nas mortes. Mas a gente já tem estatística até 2016 mostrando que esse número de 10 já está chegando em torno de 20%. Então, nós temos uma situação extremamente, né, uma figura extremamente complexa para o nosso país. E no mundo, como é que é esse desenho? Né? Em média, a cada 40 segundos, uma pessoa comete um suicídio no mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a sua própria vida. E aí, nós podemos ficar parados, nós podemos continuar agindo conosco e com o outro da mesma forma, ou achando que a gente tem imunidade. Isso não é verdade. Aquilo que caía lá na minha panelinha pode cair na sua também. Pode cair em quem está na sua casa também. Essa é uma possibilidade para todos nós. E a gente vai ver alguns cofatores específicos mais à frente, onde isso vai ficar um pouquinho mais claro para a gente. Cada suicídio tem um sério impacto e pelo menos nós temos um conjunto de pessoas envolvidas. A média do brasileiro hoje são 2 filhos, um pai e uma mãe, mais ou menos. Tá? Então, o suicídio ele vai normalmente impactar para mais 4 ou mais 5 pessoas na sociedade. Então, não é apenas uma pessoa que fica afetada. Né? Essa é uma conta que a gente tem que ter cautela ao fazê-la. Né? E não pensando só na pessoa, porque o ato suicida, né? O ato da interrupção da vida, ele gera consequências para todo o entorno onde se vive. E por fim, há uma previsão da Organização Mundial de Saúde, né, de que haja um aumento para 1,5 milhões de mortes ao ano. Então, a pergunta aqui, por isso que eu fiz a opção de denominar a minha aula, né, e eu com isso. Não é algo que eu tenho que esperar que um psicólogo faça, que um psiquiatra faça. Eu preciso tomar uma decisão em relação à minha vida, né, prevenir agressões, né, injúrias contra a minha vida, e se eu fizer isso bem, eu posso influenciar outras vidas e, evidentemente, atingir, né, pessoas que já tiveram possibilidade de tentativa de suicídio ou que tenham, né, diagnóstico de risco de suicídio e que interagem conosco, porque eles estão na vida, eles estão em todos os espaços, eles não estão confinados, eles não estão recluídos. Né? É essa que é a máxima que a gente precisa refletir. Bom, uma dos meus cofatores lá eram os transtornos mentais, tá?
Então, só para vocês terem uma ideia, o que a gente está falando? No mundo, das 10 principais causas de incapacitação, 5 são transtornos psiquiátricos ou transtornos mentais. O primeiro deles é a depressão. Então, partindo dessa premissa, e olha que a minha barrinha é longa, né, nesse meu slide, essa é uma possibilidade para todos nós. E uma depressão ela pode evoluir, né, para um quadro médio ou para um quadro grave que justifique a interrupção da vida para alguém. E é isso que nós estamos querendo prevenir. É isso que a gente está querendo, né, mudar o contexto. A gente tem que estar mudando essa rota. Outras possibilidades, o alcoolismo de forma indireta, ele também pode levar ao suicídio. Inclusive na literatura, tanto nacional quanto internacional, o uso de substâncias, a dependência de substâncias, muitas vezes ela é enquadrada como uma forma também de suicídio. Tá? Depois vem algumas outras doenças, né? Como a esquizofrenia, o transtorno bipolar, o transtorno obsessivo compulsivo, que, evidentemente, eles também podem levar, mas a frequência para se chegar, né, a uma tentativa nestas patologias, né, nesses transtornos, ela é bem menor do que na depressão especificamente e no alcoolismo e associação de outras substâncias psicoativas. Então, aí nós temos que, para a gente poder prosseguir bem, o que eu quero que vocês vejam nessa lâmina aqui, que essa é uma possibilidade para todos, e não só para quem tem uma história psiquiátrica na família, né? Quantos de nós conhecemos e interagimos com pessoas, né, que abusam de substâncias psicoativas? Né? Então, essa é a realidade, este é o nosso cotidiano. Quantos de nós interagem com pessoas portadoras da depressão? Elas estão nos diversos espaços das cidades. Bom, de uma outra forma, né, se a gente fosse falar de epidemiologia especificamente, são muitas coisas que a gente poderia estar trazendo. Eu trouxe algumas que eu julgo mais relevante e que esta é uma informação que ela precisa sair para todos os espaços, né? Então, é a 13ª causa de morte no mundo, né? Nós estamos falando aí de mais de 800 milhões de pessoas que morrem. Lembrem-se, esse número aqui tem que ser multiplicado por 5 ou às vezes por 6, porque existe uma família atrás desse óbito, atrás dessa vida interrompida, né? Então o número fica muito mais elevado. E aí, só para a gente problematizar, né? Dentro de uma família onde houve uma perda, uma interrupção de vida por suicídio, lembra daquela minha figurinha anterior, que a depressão ela é bastante prevalente na sociedade, e na sociedade brasileira, que é o que nós vamos falar aqui agora, você pode ter dentro dessa família alguém que desenvolva uma forma mais acelerada de depressão. E pode, inclusive, também caminhar para uma tentativa de suicídio, decorrente desse primeiro ato, tá? Por isso que a gente precisa cuidar. Segunda causa de morte nos jovens de 15 a 19 anos. E aí nós estamos falando de pessoas que ainda praticamente não ingressaram no mercado de trabalho. E se não houve, né, o ato consolidado, foi apenas uma tentativa, vocês estão entendendo que pessoas, né, em torno de 20 anos, elas vão seguir alguns anos a mais da vida dela, lidando com essa depressão, que pode se manifestar de uma forma mais grave com a presença de outras tentativas. Então, quanto mais precocemente a gente puder agir, melhor para todos nós, né? Então, a gente não pode pensar só na vida interrompida. Nós temos que pensar, por exemplo, nessa minha segunda linha aqui, numa vida que foi atingida por uma tentativa, que não foi efetiva essa tentativa, que essa pessoa vai continuar no contexto de família, no contexto de escola, no contexto da sociedade. E que tipo de ajuda nós vamos oferecer para ela? Então, o suicídio não pode, nós não podemos pensar em suicídio só na vida que acabou, né? Mas tem outras vidas que podem ter sido atravessadas pelo problema e que merecem o nosso cuidado, a nossa atenção e, evidentemente, a nossa ação
de promover e prevenir, né, doenças. A sexta causa de incapacidade é funcional permanente. Então, o que é isso? Aqui nós temos uma possibilidade de cronicidade, né? Dependendo do tipo, né, de ato cometido, você pode ter sequelas que vão gerar afastamento de trabalho, afastamento do eixo escolar ou qualquer impacto maior para o contexto familiar, né? Então, é bastante alta o nível de incapacidade que o suicídio causa para o indivíduo e para o coletivo dele, né, dentro da sociedade. Outra coisa, há 10 a 20 tentativas para cada suicídio consumado. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Por que os números estão subindo? Estão subindo exatamente por causa disso aqui, ó. Porque há 10 a 20 tentativas para cada suicídio consumado. Então, as pessoas, via de regras, elas não vão fazer uma única tentativa. Tá? E essas sequelas, né, por incapacidade, essas sequelas trazidas na vida, por exemplo, desse jovem de 15 anos ou desse jovem de 20 anos, ela vai ter que prosseguir. Como que ela vai prosseguir é que é a indagação. Por ano, nós temos, né, no mundo 16 mortes por cada 100 mil habitantes. E aquilo que eu já tinha falado, cada 40 segundos uma pessoa morre, né, por suicídio no mundo. Então, houve um falecimento, houve um óbito, houve uma morte. Mas não esqueçam, ficaram 5, 6 pessoas que merecem nossa atenção, nosso cuidado e que podem ou não ser portadoras de um transtorno mental, porque nós estamos falando aqui de uma doença que ela tem um caráter genético. Então a gente tem que prosseguir, né? A gente não pode, porque a vida foi interrompida, parar as nossas ações. Nós temos que buscar evitar para que novas vidas não sejam interrompidas. No nacional, né, o 8º país em números absolutos, eu já tinha mencionado isso anteriormente, que é a documentação da BEPS, do Centro de Valorização da Vida. Terceira causa entre adultos jovens, de novo chama atenção, isso é uma preocupação grande no nosso país, tá? E um aumento, né, significativo para a faixa etária de 15 a 24 anos. E aí aquela perguntinha inicial, como é que eu estou cuidando de mim? Como é que eu estou, né, ao cuidar de mim? Como é que eu faço também o cuidado do outro? E como é que nós partimos para essas ações na comunidade? Nós estamos falando de vidas muito jovens e que estão sendo, né, prejudicadas e algumas vezes interrompidas, né, por aquele desbalanço entre o coração e a razão. Outra coisa que se observa, né, nas estatísticas brasileiras, né, isso está sendo muito prevalente entre indígenas, policiais e idosos, né? E aí os indígenas, eu vou fazer uma primeira reflexão, né, quanto que eles estão sendo descaracterizados, quanto que eles estão sendo desapropriados da sua própria identidade, da sua própria cultura, né? E isso é difícil às vezes para ser suportado, né, e admitido. E muitas vezes, né, a pessoa se perde na caminhada, né, no caminhar e na caminhada da vida. Uma outra coisa que a gente tem observado bastante no Brasil, ainda há um tabu muito grande, há um preconceito muito grande, e esse preconceito leva as pessoas a olharem pouco esse problema, a ouvirem pouco e quem não vê, não ouve, dificilmente vai falar, né? Então, essa falta, né, de trocas de experiência e de possibilidades, isso também tem facilitado com que muitas pessoas fiquem lá, né, na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia, e ao passo que se a gente estivesse oferecendo, né, interações mais assertivas, a gente poderia, né, ter maiores evitações. Os julgamentos também são muito grandes, como eu falei, lembre-se, todas as vezes que vocês usarem a palavra julgamento, vocês lembram daquela minha panelinha caindo um monte de bolinha, uma vermelhinha, outra verdinha, outra amarelinha, né? São os cofatores que são intervenientes, né, na decisão da interrupção pela vida. A moral não está lá dentro.
né? Depois a gente pode voltar à lâmina, vocês próprios vão ver, não existe moral lá dentro, não existe também a religião lá dentro, existem outros tipos de cofatores. A questão do gênero também tem sido observado como predominante, né, um problema predominante evidentemente, preocupação para o Brasil. E uma outra coisa, né, a subnotificação. Inclusive, eu estou trabalhando, é uma linha de pesquisa minha, a gente tem feito, né, um estudo muito grande na região serrana do estado do Espírito Santo, né, porque é sabido que, principalmente Santa Maria de Jetibá, nós temos, assim, né, uma historicidade grande ali naquela região. Então, a gente tem tido um cuidado, né, para ver como é que isso está dentro do setor saúde e, evidentemente, tentar, né, ajudar, colaborar, contribuir no sentido de que haja uma melhora, né, das ações dentro do próprio sistema de saúde para que o acesso das pessoas também seja melhor executado. Os sobreviventes, como eu disse, né, quando a gente fala de suicídio, a gente pode falar só da pessoa, a gente tem que falar das outras pessoas que estão no entorno. Normalmente eles saem da situação com danos emocionais, com danos sociais e danos econômicos. Lembra que eu falei que existe impacto funcional? Né, dependendo da forma como foi, né, elaborado e executado o suicídio, isso pode trazer sequelas, né, e essas sequelas podem impactar, né, no eixo econômico da família como um todo. Bom, eu não vou falar de números, eu quero só chamar a atenção de vocês para esses dois bonequinhos. Esse material vocês podem baixar, né, da ABEPS e do CVV também. Em termos de distribuição de taxa de suicídio, os homens eles têm ocupado a terceira maior causa naquela faixa etária que eu já mencionei, de 15 a 29 anos. E as mulheres, viu, gente, vamos prestar atenção, a mulher está em franca ascensão, tá? Franca ascensão, ocupando a oitava maior causa, né? E na faixa etária também similar. Uma outra coisa que eu achei assim importante trazer para vocês, né, só para vocês terem uma ideia, no Espírito Santo, né, isso é um material fornecido que me foi fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde aqui do Espírito Santo, nós tivemos no ano de 2017, 2.009 óbitos. No ano de 2018, 235 óbitos. E no ano de 2019, até julho, 108 óbitos né, decorrentes de suicídio, evidentemente acompanhando isso que eu falei, né, a maior prevalência em homens, mas as mulheres também estão em ascensão. Uma outra forma, né, todos nós gostamos muito da ponte, né, e eu fiz questão de colocá-la aqui no meu slide, porque uma das ações de prevenção é o que o governo do Estado do Espírito Santo, acredito que ele vai tomar essa medida efetivamente agora, porque nós não podemos mais ficar parados diante desses números. Eles são extremamente expressivos na terceira ponte. Extremamente expressivos. Então, no ano de 2017, vou voltar um pouquinho, nós tivemos 208, desses 208, 28 foram na terceira ponte. Tá? Então, é preciso que, quando a gente fala do número total, é aquele número total do Estado do Espírito Santo. Então, 28 é um número muito expressivo para nós na terceira ponte. Então, nós não podemos ficar olhando e não fazer mais nada. Nós precisamos agir, né, para preservar a vida e, evidentemente, né, colocar, né, algum tipo de barreira no sentido de proteção da vida. Então, a gente viu aqui, eu quero acentuar, né, o ano de 2016 foi um ano bastante impactante, né? Na terceira ponte nós tivemos 46 casos de suicídios, voltando, tá? Nós tivemos 209 óbitos, mas no ano de 2016, não está no meu slide, está nesse aqui, nós tivemos 151. Dos 151,
46 na terceira ponte. Então, algo que é muito bacana para os capixabas precisa ser olhado pelas autoridades de uma outra maneira, né? Senão, outras vidas vão ser ceifadas e nós vamos ver, né? Nós vamos ter perdas e vamos ver também cenas extremamente complexas, né? E impactantes, como já aconteceram aqui no estado, quando a ponte é interrompida, né, é paralisada em função de proteger uma das vidas. Isso aqui é uma outra forma de apresentação, eu vou chamar atenção para vocês, tá? De algumas coisas que estão no conjunto das cidades, estão nos diversos espaços das cidades. Tá? E isso é um ponto, vamos dizer assim, pesado e que influencia muito e que ele seria uma condição, vamos dizer, anterior, né, a você, por exemplo, emitir um diagnóstico de risco de suicídio ou a própria tentativa propriamente dita. Tá? Então, esse azulzinho aqui, ó, são os transtornos de humor. Ok? Isso aqui é 35, quase 36% da população brasileira carrega esse transtorno com ele, como uma pressão alta, como uma diabetes, como uma pneumonia, tá? A dúvida e a questão que eu trago aqui, eles foram diagnosticados? Se não foram diagnosticados, quando a vida colocar a gente em situações complexas e difíceis, a probabilidade de pessoas que estão, né, com essa primeira doença, né, reagirem mal, ela é muito grande. Tá? E aí a gente tem um risco enorme, né, e que não é uma propriedade só de alguns, uma propriedade de todos nós. Seguido, eu vou chamar só a atenção desses dois, vocês veem que é grande nesse meu gráficozinho aqui, nessa minha figura, são os transtornos por uso de substâncias psicoativas. Né? Se a gente fechasse os nossos olhos e olhasse para a cidade, quantas pessoas a gente poderia ver, inclusive, possivelmente, meu pai, o seu pai, meu irmão, seu irmão, minha mulher, minha irmã. E como é que ela vai reagir em função da alteração, né, que as substâncias psicoativas vão causar no cérebro dela, né, no transtorno, no eixo de gratificação cerebral, para que ela faça os enfrentamentos aqui do lado de fora de forma saudável. Ninguém tem essa resposta. Tá? O que eu quero mostrar é que mais da metade da minha figura, né, são pessoas que eu conheço, que você conhece, e que elas estão pelas cidades. Elas estão em todos os espaços. Tá? A pergunta que eu me faço e que eu compartilho com vocês é se elas estão cuidando disso da forma como isso precisa ser cuidado. Para que isto não seja um fator propiciador, facilitador, né, de uma interrupção da vida. Ok? Então, os outros todos têm a sua importância, mas esses dois são muito impactantes. Tá? Bom, o que eu quero nessa figura, esse material vai estar à disposição para vocês, né? Eu não vou falar de todos especificamente, mas o que eu quero que vocês marquem e gravem essas coisas principais aqui, ó. Então, ao se falar de suicídio, nós estamos falando de fatores predisponentes, nós estamos falando de fator de risco, nós estamos falando de fator de proteção e fator precipitante. Nós não falamos de uma única coisa, por isso que é complexo. Por isso que é complexo. Tá? Então, eu vou só pensar esse primeiro quadrinho, né? Se é verdade o que eu estou falando, e eu já fiz várias verificações, tá? Nós estamos falando de uma possibilidade de uma carga genética, que ela pode ser transmitida de uma geração para outra geração. Numa geração pode se manifestar de forma mais intensa e na outra menos intensa. Depende dos outros cofatores, mas depende também de uma decisão.
como é que você vai se cuidar? Se você for só médico quando você tem dor de barriga, aí você vai deixar de descoberto esse fator. Aí ele vai se manifestar de uma forma muito mais intensa do que o necessário. E pode te prejudicar nas suas relações com você próprio e com os outros, né? E com os demais contextos da sua vida, tá? Fator de risco, né? Então, se tem alguém que já tentou suicídio, que tem transtorno de humor, tem transtorno por uso de substância psicoativa, eu preciso usar isso como um fator de alerta. Eu preciso me cuidar. Eu tenho possibilidades. Fator de proteção, né? O que eu preciso fazer? Se eu tenho um transtorno de humor, né? Se eu tenho uma hipertensão, possivelmente eu vou precisar ir ao médico de tempos em tempos. Se eu tenho um transtorno de humor, eu também vou precisar de ir ao médico de tempos em tempos. Possivelmente eu vou precisar de usar uma medicação. E se isso não está devidamente coberto em segmento, ele vai ficar vulnerável, ele vai ser um fator deflagrador, né, desse quarto quadro, que é o fator precipitante. Tá? Então, um evento estressor imediato, ele pode, né, como diz o outro, aguçar, instigar esses outros anteriormente. Então, eu não posso pensar só no quarto elemento, eu tenho que pensar nesse contínuo. Okay? Então, o comportamento suicida é alguém que tem essa documentação na sua história. Ele não tem só uma coisa, ele tem esse conjunto de coisas, mas de alguma forma foi negligenciado algumas dessas etapas. Bom, o que fazer? Né? Nós temos, né, como qualquer outro agravo, você tem 3 tipos de prevenção. A prevenção indicada, a prevenção seletiva e a prevenção universal. A prevenção universal é o que Setembro Amarelo faz. É para todo mundo. Tá? A prevenção seletiva é para quem tem risco. Então, para quem tem, lembra na minha figura anterior, o transtorno de humor, o transtorno de uso de substância. É preciso que a gente fale dessa possibilidade, mas são poucas as pessoas que falam de morte. As pessoas têm temor, têm dificuldades em relação a isso. Tá? E a prevenção indicada? Então, quem teve, por exemplo, um suicídio na família? Quem teve história de depressão na família? São pessoas de altíssimo risco, que precisam ter um monitoramento. E quando eu falo de monitoramento, a primeira pessoa que tem que cuidar de você é você próprio. Você não pode entregar a sua vida para outro cuidar, né? E aí, sim, também se colocar, né, à disposição para receber ajuda. Tá? Então, são 3 casos. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês. O que essa prevenção faz? O que ela tenta é tentar, né, uma condução, um segmento desses fatores. Okay? Um segmento desses fatores dentro, né, da historicidade, dentro do repertório de cada vida. E os quadros subsequentes, os itens subsequentes, eles só mudam o tipo de estratégia, só isso. Tá? Então, o universal você vai partir para conscientização, vai para redução de acesso a meio, o que o governo vai fazer com a terceira ponte. Vai colocar barreira de proteção. Se você sabe que está aumentando muito um tipo de interrupção de vida por esse ou aquele objeto, aquele ato, você vai intervir diretamente naquela posição. E assim sucessivamente. Muito bem. Não se preocupe com isso. Eu prefiro que vocês se preocupem com isso aqui. Ó. As 5 áreas importantes. A primeira é a vigilância. De novo falando para vocês. Eu tenho que me vigiar. Eu também sou alguém de vigilância para o outro e dentro do contexto da comunidade também.
tá? Agora, não pode ser algo que seja só da família que está lidando com o suicídio. Eu não posso olhar para o lado, eu não tenho esse problema, então eu não tenho interface com isso. Isso não é verdade. Todos nós temos alguma possibilidade, porque a gente tem outros caminhos para se chegar ao suicídio. Um deles, que é bastante usual na sociedade, é os transtornos relacionados ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. Meios letais. Então, qual é, né, o risco e tentar, né, promover ações e prevenir, então, né, a incidência, né, desse tipo de risco. A mídia tem um papel super importante, tá? E um outro ponto que eu gostaria de acentuar aqui para vocês, os serviços de saúde mental. A gente, quando está com uma febre, vai lá na unidade de saúde. Mas quando alguém está chorando, ele faz isso. Quando alguém está desesperançoso, ele faz isso. Então, nós precisamos também pensar do ponto de vista de preconceito que nós carregamos e que faz com que a gente também fique dentro do mundinho da gente e não, né, peça ajuda ou também não ofereça ajuda. E outra coisa importante, que é isso que essa aula tem o propósito, treinamentos. Quanto mais a gente falar, melhor. Mas existem algumas esferas na sociedade que a gente precisa ter uma visão dirigida para eles. Por que professores? Lembra que eu falei que no Brasil as estatísticas estão mostrando que está caindo muito? Então, está em torno de 15 a 19 anos. Então, quanto mais a gente tiver capacitação para professor, mais possibilidade de promoção à saúde e de prevenção do problema a gente tem. Para policiais, que invariavelmente vão ser chamados, bombeiros, os religiosos são muito acionados, tá? São muitos acionados, por conta, às vezes, até de um julgamento equivocado, mas são. Já se sabe que eles são, vamos capacitá-los, para que quando as pessoas recorram a eles, eles possam, por exemplo, direcionar para os serviços de saúde mental. E assim sucessivamente, né? Todos os segmentos têm a sua relevância, tá? Prestar atenção, para mim, essas frases aqui são fundamentais. Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Vamos fechar os nossos olhos por 1 minuto. Não precisa nem ser tanto, pode ser menos. Essas são frases bastante comuns na sociedade. O que resta saber, será que o nosso ouvido está treinado para escutá-la? Para dar atenção ao que ela está querendo me comunicar? Né? Então, são coisas sutis, mas atrás dessa sutileza, torna a dizer, tem uma vida. Então vamos, você já pode fazer alguma coisa a partir de hoje. Anota essas frases, né? Para você. E se alguém está usando essa frase dentro de casa de forma não devida, conversa, senta, conversa, explora, troque ideias. E aí você vai ter chance de saber, lembra aquela minha figurinha entre o coração e a razão? É o coração que está falando, é a razão que está falando, ou vai ter que ter um equilíbrio entre essas duas coisas? Você precisa entender isso. E só tem um jeito de entender. Parar, olhar isso, parar para escutar isso e depois se permitir, né, a falar sobre isso. Então, você vê que não tem nada complicado. Qualquer um pode fazer. Eu, você e todos nós. Outra coisa, esquece dessa parte de cima, que essa parte de cima já está lá na minha frasezinha. São as mesmas frases, só que apresentado para vocês de outra maneira. Mas isso aqui, ó, vamos lembrar isso? Vamos levar isso para a vida? 4D. Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Que frase que poderia estar me mostrando os 4Ds lá que eu mostrei para vocês? Começa a ter, né, calibrar o seu ouvido para escutar essas coisas. E escute com o coração.
Você vai precisar muito dele. E se o coração ficar apertado, converse com a razão. Possivelmente você vai encontrar a saída por aí, para, evidentemente, ajudar alguém. Então, vamos lá, os 4 Ds. Então, é notado, faz parte do cotidiano, né? A presença da depressão, da desesperança, do desamparo e do desespero em algumas pessoas. Quais pessoas? As pessoas que vão fazer uma tentativa ou o ato especificamente de interrupção da vida. Aqui é um conjunto, né? Eu já mostrei isso na outra lâmina, né? Mas eu mostrei aqui mais acentuadamente, né? Então, que nós temos assim mais, vamos dizer, gritante. A depressão maior, em alguns casos, né, como fator de risco, em alguns casos, a observação, né, ou a verbalização mesmo da tentativa de suicídio prévia. Prestem atenção nessa faixa etária. Se você convive com pessoas dessa faixa etária, preste mais atenção, volte naquelas frases que eu falei, calibre mais seu ouvido, né? Se essa faixa etária, né, se você está com a presença de pessoas do sexo masculino e pessoas com vulnerabilidade social e que têm transtorno mental na história de vida ou na história, o suicídio na família, fique atento. Fique atento que são fatores de absoluto risco para o ato consolidado, tá? Bom, aqui do outro lado nós temos a desesperança, a rigidez cognitiva, né? Pessoa muito exigente, gosta de tudo muito certinho, da forma como ela concebe, baixa autoestima, fatos vitais estressantes, ela vivenciou, às vezes um estupro, às vezes um bullying, aí cada caso é um caso. Consumo de álcool e drogas, dificuldade de relacionamento, e nós estamos observando muito, né, muito como fator, né, de risco, o bullying e o cyberbullying, né, que tem sido extremamente. Se você jogar na internet hoje, você tem N ensinamentos sobre suicídio voltados e dirigidos para essa faixa etária. É um absurdo isso que eu estou falando, mas faz parte da nossa realidade. Se você tem filho nessa faixa etária, o que ele está fazendo no computador quando você não está em casa? Então, tem algumas coisas que a gente tem que se preocupar de verdade, tá? Fatores de proteção, né? Nós temos fatores relacionados à família, fatores relacionados, né, ao eixo sociocultural e fatores da própria personalidade e da cognição. Uma coisa que eu quero salientar, que um fator, por exemplo, de proteção, o bom relacionamento com o pai, ele pode se tornar um fator de risco também, tá? Pode ter enfrentamento. Ele tinha um bom relacionamento e por um motivo A ou B, isso aí caminhou por um percurso diferente. Então, não é estanque, é isso que eu quero dizer. Porque a vida não é estanque, né? Mas, via de regra, eu relacionei aqui um conjunto de coisas para vocês, né? Então, fatores de proteção à família, o sociocultural e personalidade e a própria cognição. Então, o que fazer? Nós temos que dar possibilidade para que isso cresça, né? A gente tem que regar a família, a gente tem que regar, né, a convivência social e cultural, regar, né, valorizar os traços de personalidades, né, que a gente possui e que o outro possui também. Sinais de risco, né, eu já falei bastante, mas eu fiz uma listinha aqui, né, grande: isolamento, inabilidade, inexistência de rede social, transtorno mental prévio, álcool e drogas, ansiedade ou pânico, né. Eu estou aqui, ó, eu relacionei 16. Não esqueçam, né, que aqui tem, por exemplo, carta de despedida, ok? Porque às vezes algumas pessoas acham que isso daí é um mito. Todo suicida deixa um bilhetinho. Isso não é uma regra no jogo, não, mas pode acontecer. Ficar atento. Ele pode fazer uma carta de despedida, como ele pode fazer, por exemplo, um testamento. E aí o testamento não tem que ser necessariamente só para as coisas materiais, não.
pode ser para as outras coisas da vida também, tá? As coisas do afeto também. Então, entenda a palavra testamento não só vinculada ao eixo material, tá? E assim sucessivamente. Então, os sinais de riscos, eles são bem claros, tá? De novo, eu coloquei isso na figura e ele estava em azul na minha figurinha, né? O transtorno mental prévio. Qual o transtorno? O transtorno do humor. E o segundo, seguido pelo transtorno de uso de substância. Ele está aqui, ó, sinais de risco. Okay? Então, se você tem isso na família, vamos prestar um pouco mais de atenção. Bom, aprender a escutar com os olhos, com os ouvidos e com o coração, tá? Então, com os olhos, prestando toda a atenção à pessoa. Lembra aquelas 5 frasezinhas que são feitas e às vezes a gente não valoriza? A gente deixa para lá, acha que é bobagem. Começa a prestar atenção, né? Se você realmente também não está negligenciando coisas assim que está no seu entorno. Escutando suas preocupações, né, e as suas preocupações de verdade, né, se propondo. Ou você só está chegando e dizendo, bobagem, a vida é bela, a vida é maravilhosa. Escutar não quer dizer falar. Tá? No primeiro momento é olhar, no segundo momento é ouvir, no terceiro momento é falar. Às vezes você está partindo para o ato da fala. E aí os outros 2 ficaram perdidos. Você deixou alguém só. Né? Então isso é muito importante, essa etapa, essa graduação. Olha, ouve, depois fala. E aí a chamada para falar é falar com o coração, de forma respeitosa. Porque a sua visão, neste momento, naquela interação, é a favor da vida. A do outro não é. O que você vai respeitar? Ou você vai criticar? Ou você vai partir para julgamento? Aí você queima, né, as etapas anteriores. Você deixa o outro sozinho. Às vezes, o mais fundamental é ficar do lado, tá? E não falar nada. Se prestar como presença. Olhar, ouvir e falar, e tudo isso com muito respeito, tá? Quanto mais se fala, menos acontece. De novo, o recadinho está aqui, mas olha o que vem antes, olha o que vem antes. Tá? Não esqueçam disso, ok? Bom, do outro lado existe alguém que está querendo, né, que você estenda a mão. A pergunta é, essa mão aqui está realmente querendo apoiar a outra? E via de regra, às vezes você vê um ato simples, né? Mas às vezes do lado de cá tem uma crítica enorme. E o outro percebe. Né? E aí não vai ter encontro, vai ter desencontro. Então eu acho que a gente tem que se desapropriar dos preconceitos, tá? E se permitir a lidar, inclusive, com a morte, como uma possibilidade da própria vida. Bom, as políticas públicas de prevenção, elas estão articuladas pela grande relevância do problema hoje no mundo e no Brasil, não envolve só o setor de saúde, vocês estão vendo? Envolve o setor saúde, educação, segurança pública, mídia, organizações não governamentais, CVV é uma delas, lideranças comunitárias e legisladores. Isso está muito bem definido dentro da política, né, de diretrizes da prevenção do suicídio. As minhas lâminas sobre cada eixo desse está bem claro, mas via de regra, qualquer que seja a ação que está listada lá, ela vai sempre pautar nessa premissa que eu falei para vocês, do olhar, do ouvir e depois o falar. Tá? Sempre nisso, com respeito. Sempre dentro dessa lógica. Então, eu sintetizei, né, o que está nas próximas lâminas. O que a gente tem? A primeira coisa, em termos de política pública, é a conscientização.
quanto mais a gente conscientiza a população, a gente mais reduz preconceito e julgamento. Tá? E a gente fortalece mais aquele ato do encontro das mãos. Ok? Então, isso é uma intervenção que tem que estar em todos os setores públicos. Todos. Saúde, educação, legislação e assim sucessivamente. Restringir o acesso a métodos perigosos. Lembra que eu falei o exemplo da terceira ponte? O governo capixaba diz que vai fazer a intervenção. E ela é necessária. Tá? Senão outras vidas vão ser ceifadas lá na terceira ponte. Acesso a serviços especializados para tratamento dos transtornos mentais, reconhecendo que eles existem. Agora, eu posso mostrar, como eu mostrei aqui no meu slide, que é muito prevalente transtorno de humor. Qual o transtorno de humor? Ansiedade e depressão. Tá? E transtorno de uso de substância. Se você que está me ouvindo aí não, como diz o outro, digerir essa informação para a sua própria vida, você também vai correr risco. Né? Você também vai entrar em algum momento em vulnerabilidade. Então não adianta eu falar, né? Eu tenho que falar, mas quem está na minha interlocução precisa também falar isso para si próprio e multiplicar essa informação para os outros. E claro, o setor saúde tem que se paramentar, né, em termos de abertura de porta, do mesmo jeito que ele recebe uma febre, ele tem que receber um choro. Tá? E nós temos que cobrar isso. Nós somos o controle social para cobrar isso. Tá? Nós precisamos de psiquiatra, nós precisamos de psicólogo, como nós precisamos de outras especialidades. Tá? Nós precisamos de enfermeiros do campo da saúde mental e assim sucessivamente. Melhoria nas coletas de dados, porque está muito subnotificado. Muito subnotificado. O mesmo preconceito, o mesmo estigma que tem na população, muitas vezes também tem no profissional de saúde. E aí, se você faz uma subnotificação, o que acontece com as decisões, diretrizes, a própria mudança da política? Ela vai ser aquém daquilo que realmente é necessário para uma população. Tá? Então, é preciso que haja uma sintonia entre aquilo que eu estou vendo e, evidentemente, aquilo que o serviço está vendo. Capacitar a sociedade para identificar, abordar as pessoas, né? Então não precisa ser um profissional para fazer, para ver, ouvir e falar. Todos nós podemos e devemos e precisamos ser esse protagonista. Reduzir o estigma do transtorno mental, que ainda ele existe, é muito forte na sociedade. Fortalecer fatores de proteção relacionados aos vínculos sociais, habilidades para a solução de problema e expressão emocional. Vou dar um exemplo disso aqui, ó, um grande fortalecimento de fatores de proteção. Nós vamos ter os eventos da virada, do viradão aqui em Vitória, onde nós temos um pool de eventos culturais, artísticos. Isso faz muito bem para o coração, mas faz muito bem para a razão também. Então, isso vai interferir positivamente, isso vai gerar um protagonismo positivo no sentido de uma resiliência, né, boa, positiva, favorável, construtiva em prol da vida para o ser humano. Tá? Eu vou passar bem rapidinho com os outros quadros, só com a linguagem da saúde. Eu fiz uma síntese lá, eu podia até ter tirado isso, porque é o da própria política mesmo, porque tem algumas coisas aqui atrás que eu preciso falar para vocês. Tá? Tudo é muito importante, mas o que eu fiz, assim, hoje tem esse filme Garota Interrompida, mas tem um filme também Garota Interrompido. Tem filmes muito bons, que você que está me ouvindo, se você for um filho de um professor, por exemplo, você pode dar essa dica. Isso pode ser assistido lá na escola e ser debatido com os pares. Tá? Tem vários filmes que possibilitam, né, você trabalhar mais, às vezes, com o eixo sociocultural, outro mais com o eixo mais filosófico, outro mais, enfim, cada um desses elementos, eles dão uma possibilidade. Eu trouxe os que eu estou habituada, que eu uso com os meus alunos, que eu uso com a minha família, trouxe essas dicas aqui para vocês. Espero que vocês usem isso para você e para os diversos contextos que você vive também. Outra coisa muito legal, que são poucos brasileiros que sabem, é a plataforma Árvore de Livro, que é uma ação concreta em prol da vida.
Tá? E ali nós temos A Menina que Não Escutava, que é o livro mais destinado para a educação infantil, Os Nerds, que é mais destinado para a educação fundamental, Confissões de um Adolescente Depressivo para a educação ensino médio, e Guarda-Chuva também para ensino médio. Quer dizer, são ações que você pode colocar no contexto da sala de aula, mas pode colocar no contexto da sua vida também. Né? E aí você vai ver, né, a narrativa, a fala, porque tem muitos sobreviventes e muitas famílias que sobreviveram, né, de sobreviventes do suicídio, que colocaram sua energia. Lembra que eu falei de resiliência? É de você passar um problema na vida e não ficar no buraco, né? Usar o buraco para o seu fortalecimento, para a sua, né, para a sua potencialização, e você emergir. E aí, quantas pessoas que saíram de uma tentativa e hoje trabalham em prol da vida? Eu sou uma delas. E vocês vão entender isso rapidinho por quê. Eu estou dedicando a minha apresentação ao meu pai. Tá? Meu pai se matou em 1974. Eu tinha 15 anos de idade. Né? Hoje eu estou aqui falando para vocês. Estou me sentindo muito bem, né, fazendo isso. Agora, quantas restaurações foram necessárias? Né? E aí eu coloquei, eu pensando, né, ontem, o que eu ia trazer para vocês. Primeiro, que eu acho que nada na vida é por acaso. Tudo você pode transformar em algo bom. Por que eu escolhi essa imagem? Porque essa flor é a flor que ele sempre gostou. Ele sempre gostou de flor do campo e amarela. E foi uma forma de eu homenageá-lo. Ele está na minha vida e influencia positivamente a minha vida. Né? É por isso que eu tenho potência para estar falando aqui para vocês. Tá? Então, nada é por acaso, e perder nos faz rever valores. O que eu posso dizer para vocês é que eu sempre acreditei na vida. Hoje eu tenho certeza para que eu existo e por que a vida dele foi tão curta, mas nesse curto intervalo de tempo, quanta coisa que ele deixou para nós. A vida do meu pai, eu não tenho mais nenhuma ascensão sobre ela. Nenhuma, e nem posso, nem quero, nem devo. Mas essa aqui, ó, essa eu posso. É uma outra vida que está aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito, está na minha frente, atrás de mim. E o que eu estou fazendo por ela? Né? Então, eu acho que essa que é a grande mensagem que o Setembro Amarelo mostra para nós. E ontem, antes de eu, né, eu tenho todo um ritual para me preparar quando eu tenho que falar, eu assisti um filme que eu gostaria de sugerir para vocês, não pus isso na minha lâmina, chama Evelyn. A família, infelizmente a vida foi ceifada, né? Foi a óbito um adolescente de 13 anos. A família, para se restaurar, tá? O que ela fez? Eles conseguiram, né? Os 3 irmãos e a mãe e o pai também conseguiram fazer todo o caminho que eles fizeram quando o irmão estava vivo. Isso fez um bem enorme para eles, e ao longo desse caminho eles tiveram a oportunidade de encontrar vários transeuntes com várias histórias iguais, semelhantes, e assim sucessivamente. Né? Então, como é que cada um vai se curar? É muito variável de cada um. O certo é que eu não posso, diante, né, desta situação, eu simplesmente ficar de braço cruzado. Eu tenho que assumir o que eu posso, e aquilo que para mim está mais ou menos, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para transformar em posso. Mas não precisa ficar do stand-by, do não posso. Tá? Então é uma questão de tempo. Então, a minha grande mensagem é, se houve a perda, como foi no meu caso, houve a perda. Meu pai faleceu em 1974, mas quantas outras vidas ficaram? Nós somos 5, mais a minha mãe 6. 6 multiplicadores que precisam
falar dessa história para ajudar outras vidas, né? Então, essa que é a grande mensagem, né? Perder nos faz rever valores. Será que a gente também não está ficando muito agarrado, né? Eu acredito que tem um cara lá em cima, que eu chamo ele de Deus, e que ele pode, né, tirar e pôr na hora que ele quiser, né? Mas ele confere a nós muitas possibilidades. Então, a minha reflexão é como é que você está fazendo diante disso tudo. Bom, eu recomendo o site da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, muito confiável. Tá? Nós temos aqui no estado o grupo de trabalho de prevenção de suicídio do Espírito Santo, um grupo de pessoas assim, lá tem profissionais, tem pessoas voluntárias, tem famílias que querem ajudar outras vidas, né? Olha quantos espaços para a gente trabalhar, né? Para a gente fazer evitações, para a gente cuidar da nossa própria vida. Né? E o Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho belíssimo, né? Que tem uma luta danada de tentativa de adeptos, né? De novos voluntários. E por fim, não menos importante, mas eu achei fantástico, eu fui apresentada esse projeto recentemente, né? Foi próximo ao evento que nós tivemos aqui no estado, eu conheci, né, um profissional desse projeto Colcha da Memória Viva. Né? Então, gente, vamos cultuar a memória viva. Meu pai morreu, mas eu estou viva. Meus 4 irmãos estão vivos. Né? E a gente pode fazer muita coisa. E a gente pode deixar a nossa contribuição. Então, entra lá no site e vê, né, que tem uma possibilidade enorme de trabalho chamado pós-venção. Quanta coisa a gente pode fazer em prol da vida. Né? Às vezes a gente se abate por uma e esquece das milhares e milhões de outras que ainda existem. Né? E aquela, a gente fica agarrado, portanto. Algumas referências, né, que são fundamentais, o material do Ministério da Saúde, né, todas aquelas etapas das diretrizes, né, estão lá listadas no Ministério da Saúde, as ações para os diferentes setores, não é exclusividade do setor saúde. O setor saúde talvez seja acionado primeiro, só isso. O Setembro Amarelo é uma boa crença, tá? É uma boa crença, mas o problema é quando chega o dia 30. E aí, a gente para de acreditar na vida, né? Não estou falando daquela vida que foi ceifada, estou falando da sua vida, da minha vida, a vida do Marcelo que está aqui do meu lado, né? Ou a gente vai ficar desse jeitinho que está aqui meu slide. Quantos gritos cabem no silêncio? No seu silêncio, no meu silêncio. Né? Então essa é uma reflexão para quem está vivo e não para quem morreu. Tá? Então eu acho que essa que é a grande mensagem que a gente está deixando aqui. Você está vivo, eu estou viva. O que você está fazendo em prol da vida? E é isso aí. Siga o seu coração. Mas não esqueça daquela imagenzinha que eu mostrei para vocês. Tem uma razão para tudo isso. Tá? Mas normalmente quando a gente escuta o coração da gente, a gente consegue afetar e afetar muito positivamente as pessoas. Tá? Não importa quanto tempo, o que importa é o tempo que eu estou dedicando para você. Tá? Eu, por exemplo, estou feliz hoje, né? Que eu tenho certeza que meu coraçãozinho que está lá no céu, do meu pai, me ajudou aqui na Terra a fazer o meu recadinho. Tá? Espero que eu tenha atingido. Muitíssimo obrigada.